Bom, a gente vai falar agora da segunda tendência do módulo 1. Eu quero que vocês comecem a reparar que as tendências vão estar muito interligadas. Então, daqui a pouco, quando a gente estiver lá no módulo 3, vocês vão ver que muita referência do módulo 3 pode combinar muito bem com esse estilo que a gente está falando agora do módulo 1. Por quê? Porque a gente está falando de vida, né, gente? De comportamento. Por isso que é muito legal que a gente entenda de comportamento, de estilo, de lifestyle, porque aí a gente não fica limitada a um produto, ou uma estampa, ou a uma cor, tá? Bom, falando isso, a gente saiu agora de sentimentos, de emoções e de toda alegria, né? De ser good vibes. E aí, o que pode ser mais good vibes no verão do que o sol? Nada, né, gente? Então, o sol, ele entra nessa referência principalmente porque ele aumenta a produção de endorfina pelo cérebro, então ele traz alegria. Então, é a saúde e o bem-estar que o sol nos oferece, a alegria. Mais uma vez, a gente ainda está falando de emoções, porque a gente está falando de alegria. Então, para vocês entenderem como está tudo interligado. Então, vocês vão ver muito o sol, a imagem do sol, exatamente por causa disso. Eu já tinha falado dessa referência para vocês no verão passado. Por quê? Porque às vezes a referência começa devagarzinho numa estação e vai ganhar força na outra. E foi isso que está acontecendo com o Sol. Ele começou na outra estação e ganha força agora. Então, a gente vai ver o sol para cada estilo. A gente vê no bebê sendo usado no tricô, às vezes de uma forma mais discreta. Às vezes a gente vê muita estampa de sol, um sol mais coloridão, mais divertido, um sol mais discreto. Então, assim, pensem no sol para todos os estilos. E pensem em tudo que possa trazer bem-estar para a criança através do sol. Aqui eu sempre coloco para vocês imagem como referências para que vocês aumentem a biblioteca de imagens de vocês, para que vocês vão formando, né, ideias, porque isso vai deixando vocês mais criativos. Então, essas referências de como usar o sol e como fica moderno. E aí, a gente precisa pensar nas cores do sol. Então, a gente vai pensar em toda a cartela de cores que inclui o sol. Desde o amarelinho bem clarinho até quase um roxo. E eu vou explicar para vocês por quê. Então, a gente vai ter degradês de cores solares, cores que parecem que são raios solares. Então, tudo que lembra o sol vai estar bem alta. Principalmente quando a gente fala de degradê, fiquem bem de olho nisso. E aí, por que eu falo do roxo? Porque a gente vai pensar no sol, desde o nascer do sol, que tem cores bem mais calmas, até o pôr do sol, que às vezes vem até um pouco de roxo. Então, pensem como se estivesse na praia, vendo ali o sol nascer, todas essas cores, e depois como vendo esse sol se pôr, todas as cores que incluem o sol. Uma tonalidade que está bem alta, essa tonalidade que é em degradê, que é meio misturado, que parece um tie-dye, que parece que foi feito à mão, isso está bem alta, fiquem bem de olho nisso. E aí a gente já falando em sol, em good vibes, a gente tem o arco-íris como um símbolo do good vibes, né? Então ele entra também nisso exatamente pelo que a gente falou, pelas emoções. Então a gente vai começar a ver o arco-íris daqui para frente. E aí a gente vê o arco-íris se revelando de várias maneiras. Gente, vocês podem reparar que eu não ponho nem o nome da marca que fez o produto aqui que eu seleciono para vocês, porque não é essa a intenção, que vocês olhem para a marca. Eu quero que vocês olhem para o estilo, para todo o universo, olhem para cada criança como única e vão vendo o que dá para você usar ali na sua marca ou na sua loja. Então, a gente vai ver arco-íris listrado, arco-íris manchado, o arco-íris no formato original mesmo. Então, assim, não se prenda a um tipo só de arco-íris. Pense de diversas maneiras de usar o arco-íris. A gente vê ele um pouco mais claro, um pouco mais colorido, um pouco mais intenso, ele listrado. Ele às vezes aparece até em formato de bolinha, mas é tudo aquilo que nos remete às cores do arco-íris e também sem limite de estilo, tá, gente? Dá pra gente usar arco-íris em todos os estilos. E aqui a gente pode ver, olha, dois usos do arco-íris, ele como estampa do arco-íris tradicional e aqui do manchado, a gente vê que dá para incluir todos os estilos dentro dessa referência. Saindo um pouquinho do arco-íris, a gente vem aqui para o pôr do sol, que é o sunset. Então, a gente tem muito forte a estampa do pôr do sol, essa estampa do degradê,
mas agora bem marcante mesmo para o pôr do sol, então fique bem de olho, vocês vão ver que mais para frente a gente vai falar do surf, como essa referência também vai se encaixar lá na frente, então fiquem de olho nessa ideia do sunset e do pôr do sol. Aqui mais uma referência que aí você já pode colocar com chapéu, com a meia colorida, tudo que complemente e traz força para essa referência. E aí, os acessórios, né, que podem bolsinha, óculos, boné, tudo também, às vezes você tem uma marca um pouco mais clássica, não quer trazer na estampa, você pode trazer essa referência para os acessórios. Aqui eu coloquei algumas dicas de sol para que vocês possam pensar numa vitrine, numa decoração para a loja, trazer o arco-íris, o sol para dentro da loja de vocês, a alegria, todo esse good vibes para a loja de você. Olha a nossa loja alegre, nossa loja divertida, você vai se sentir muito bem aqui. Às vezes você põe uma essência de praia na loja, então vocês podem pensar em tudo isso para a loja de vocês. E aí eu termino essa tendência fazendo a pergunta para vocês. E agora? Como conectar esta tendência ao meu cliente? Mais uma vez, eu passo para vocês essa função de como conectar essa tendência, que também é uma tendência super comercial, ao cliente de vocês, tá bom? E aí, agora vocês fiquem de olho que vem mais referência desse módulo aqui para vocês. É isso, gente. Beijos!